Considerado um felino inigualável, o leão é frequentemente referido como o rei dos animais. Leões possuem músculos poderosos, mandíbulas fortes e caninos de até 8 centímetros de comprimento. Portanto, esses predadores são capazes de abater animais consideravelmente grandes. Na maioria das vezes, eles colocam seu alvo no chão por sufocamento. Tamanha é a pressão exercida por sua boca sobre o pescoço da presa. Em muitas mitologias, o leão é um símbolo de mais alto poder, grandeza e força. Características como coragem, trabalho em equipe, nobreza e fúria também são frequentemente associados a esse animal. Então, se o leão é definitivamente um predador de topo, isso significa que ele não tenha nada a temer. Na verdade, há muitos animais dos quais os leões se mantêm afastados, evitando qualquer tipo de conflito, e alguns desses animais têm a certeza que um leão, por mais poderoso que ele seja, morre de medo que cruze o seu caminho. Porco-espinho. Imagine leões famosos como os mapogos, por exemplo. Apesar de terem sido uma forte e cruel coalizão, eles e qualquer outro leão maduro têm medo de porco-espinho, pois esse pequeno animal pode incapacitá-los para sempre, os levando ao fim de seus dias de forma precoce. Vamos à explicação. Porcos-espinhos são roedores com espinhos afiados que os protegem de seus predadores. Os espinhos são muito mais longos do que os de qualquer outro animal, podendo atingir 40 centímetros de comprimento e 7 milímetros de espessura na base. Uma lesão com o espinho de porco-espinho pode facilmente causar inflamação ou algum tipo de infecção devido a uma grande quantidade de sujeira, germes e parasitas microscópicos que se acumulam e que podem levar à infecção para a corrente sanguínea, causando uma sepse, o que com certeza ceifaria a vida do leão. Os espinhos não se fixam muito firmemente na pele do porco-espinho e, portanto, após perfurarem com facilidade, eles se soltam do roedor e prendem-se à carne do predador, permanecendo presos no novo local. Então, os predadores muitas vezes não correm o risco de atacar porcos-espinhos. Eles sabem que isso pode ser uma experiência muito dolorosa e perigosa. Leões jovens muitas vezes caem nessa armadilha por não se darem conta do perigo, mas leões experientes vão evitar ao máximo se alimentar de um porco-espinho, fazendo isso somente se estiverem muitos dias sem comer. Talvez você já tenha visto um leopardo predando um porco-espinho e deve estar pensando, se o leopardo consegue, por que o leão não? A explicação é simples. A abertura mandibular e o crânio do leopardo são menores, o que possibilita que ele possa morder bem entre o pescoço e o crânio do porco-espinho, onde não há espinhos para o ferirem. O leão tem crânio e boca maior. Qualquer mordida nesse roedor ele abocanharia um espinho, apesar que às vezes o leopardo erra e vira uma vítima. O leão de Darajani, que temos história aqui no canal, tinha um espinho de porco-espinho no rosto, que o impedia de se alimentar de animais, levando o leão a atacar humanos. Mas esse não é o único animal que o leão teme. Mamba negra. Uma das cobras mais ferozes do planeta Terra é também altamente tóxica. Ao entrar em terras selvagens africanas, certifique-se que não está sobre as demarcações de território de mamba negra, pois caso ela perceba sua presença a 10 metros de distância, essa serpente não irá esperar, ela virá até você para atacar e ceifar sua vida. E não é diferente com leões. Me arrisco a dizer que um leão treme de medo quando percebe que uma mamba negra está por perto. Aqui no canal eu já mostrei esse famoso vídeo algumas vezes, onde um leão está agonizando após a picada de uma mamba negra. Veja.
A mamba negra mede de 2 a 3 metros, é fina e veloz e possui um bote preciso. Um humano picado por essa cobra pode perder sua vida em apenas 20 minutos. Leões demoram mais, o que torna tudo ainda pior, pois agonizam até seu fim. A mamba negra pode se esconder na vegetação alta, em grutas, e também costuma estar no alto de árvores. Ela domina todo o ambiente que está inserida, abatendo todos que representam algum perigo para sua sobrevivência. Texugo de mel. Não é à toa que o texugo de mel é considerado uma das criaturas mais loucas do planeta Terra. Essa espécie da família das doninhas é considerado como o animal mais destemido. Mas a verdade é que, além da valentia, um texugo de mel domina alguns truques que os permitem enfrentar o rei da selva cara a cara. O sistema imunológico do texugo de mel é tão perfeito que, quando é mordido por uma cobra-rei, ele simplesmente entra em um sono profundo por um tempo e depois acorda e termina de comer a cobra. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto a cobra-rei possui toxina o suficiente para abater um elefante adulto, o texugo de mel, que mede de 55 a 77 centímetros, apenas é o predador da cobra mais temida da Ásia. Os texugos de mel praticamente não possuem predadores. Encontrados na Ásia e África, esse pequeno animal nasceu com um truque que o faz se libertar quando um predador tenta pegá-lo. A sua pele é o segredo. Eles têm uma pele muito grossa, só que muito flexível, que o permite deslizar entre os dentes de um felino, por exemplo, e se desvincular de sua mordida, ao ponto de um leão olhar e pensar: nem adianta atacar esse cara, porque ele vai escapar mesmo. Falando sério agora, imagine uma borracha flexível, que mesmo estando sob pressão consegue escorrer e se livrar de qualquer coisa que a esteja pressionando. É isso que o texugo de mel faz quando é pego. As mandíbulas do texugo de mel são tão poderosas que podem facilmente morder couros de animais. Dentes finos, porém muito duros, causam uma dor aguda quando são usados para atacar ou se defender. Em alguns casos, o texugo de mel enfrenta os leões, sabendo que os seus dentes afiados e sua forma evasiva farão com que eles não se tornem o jantar. Crocodilo. Eu sei, se for necessário, um leão enfrentará um crocodilo, e se o réptil não for um adulto, ele pode virar comida de leão. Porém, a grande quantidade de crocodilos nos rios africanos é um dos motivos que fazem leões não gostarem de nadar. Veja alguns vídeos onde os crocodilos foram superiores aos leões. O crocodilo é um predador bastante grande. Seu couro é muito resistente, então para rasgá-lo é necessário múltiplas mordidas. Assim como o leão é o rei dos animais em terra, talvez o crocodilo domine o ambiente aquático. Talvez. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Continuando, o porquê de um leão ter medo de um crocodilo é que na água dificilmente o leão vence. Crocodilos nadam melhor e podem ficar 30 minutos sem respirar debaixo da água, estando em alerta. Em inércia, esse tempo chega a 2 horas. Se um crocodilo pega o leão e o leva para o fundo do rio, ele começará a girar o felino, o desorientando. O leão irá se afogar e o crocodilo encherá a barriga. Será rápido e farto. Leões e crocodilos podem disputar carcaças de animais que estavam à beira do rio. Caso o leão tenha espaço em terra para travar uma batalha, ele será superior. Mas se ele precisar entrar um pouco que seja na água, provavelmente deixará a carcaça para o réptil, pois sabe que quem domina os rios são eles.
Vamos fazer um adendo polêmico antes de continuar. Eis aí uma grande diferença de um leão para um tigre. Tigre adora nadar e muitas vezes enfrentam crocodilos de água salgada em ilhas asiáticas. Esses crocodilos são tão grandes e poderosos quanto os crocodilos do Nilo na África, e nem por isso o tigre se intimida. O porquê disso, eu vou deixar para que vocês opinem nos comentários. Hipopótamo. Eles são a segunda razão do porquê leões evitam os rios. O hipopótamo é o animal que mais ceifa vidas humanas na África. Esse herbívoro gigante possui uma mordida que partiria o leão ao meio. Então, para que enfrentá-lo? Um leão irá caçar um hipopótamo em terra e somente se estiver em grupo. Para um leão caçar um hipopótamo sozinho, ou ele tem que estar louco de fome, ou o hipopótamo não será adulto. Muitas pessoas pensam nos hipopótamos como lentos e desajeitados devido ao seu tamanho, mas isso é um equívoco perigoso. Hipopótamos são extremamente habilidosos na água e até mesmo os crocodilos os respeitam, por isso é comum vê-los juntos. Em um ataque de raiva, o hipopótamo pode facilmente acabar com o crocodilo do Nilo e não será diferente com um humano, um leopardo ou até mesmo um leão. Nesses vídeos você pode comprovar o que eu acabo de dizer. Mangusto. Este pequeno, mas muito corajoso animal pode assustar um leão e até mesmo um grupo de leões. O mangusto é várias vezes menor do que o leão, porém muito confiante. A estratégia aqui não é força, e sim a velha malícia de fingir parecer o que na realidade você não é. Os mangustos assustam os leões com seus gritos selvagens, correm atrás deles como se pudessem causar algum dano, tudo um grande teatro para conservar suas frágeis vidas. Agora, me conta, qual desses animais o leão deve realmente temer? Na minha opinião, a mamba negra sem dúvidas. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui.